Meu querido internauta, a paz do Senhor Jesus Cristo, sou o reverendo Francisco Alves, você está na F7.com, o seu canal de TV na internet. Muito bem, hoje apresentamos o programa Aprender Nunca é Demais. Muito legal. Você vai hoje aprender como falar melhor em público, né? A expressão facial, gestos, ênfase às vogais, o bom uso da voz. Tudo isso você vai aprender hoje aqui neste programa que eu faço para você com muito carinho. Vem comigo. TV F7, a sua TV na internet. Para mim, uma introdução eficaz é aquela em que, quando o pregador se levanta, ele cumprimenta o auditório e ele efetivamente coloca claramente qual é o objetivo do seu sermão. Tem sempre um quebra-gelo, eu acho que isso é imprescindível sempre, porque ele resgata, de onde quer que você esteja naquele momento, a atenção para ele. Um testemunho forte, um vídeo forte que causa impacto. Eu acho que a introdução é sempre gostosa quando você começa com uma história. Eu gosto muito das introduções que procuram estabelecer com a audiência pontos em comum. Tudo que eles esperam é um pouquinho de criatividade dos pregadores. E talvez a introdução seja a parte do sermão que exige mais criatividade. A parte que você precisa desenvolver um pouco mais a sua criatividade. Muitas vezes ouvimos sermões que são despregados da realidade, que fazem referências a fatos e eventos que não têm a ver com o nosso dia a dia. Assuntos atuais, né? Não adianta muita gente ficar falando de algum assunto lá, da carochinha, o que eu vou fazer com isso tudo, né? Então, atualidade, coisa com que faça que a gente se movimente e pense a respeito do momento que a gente está vivendo aqui, né? Mais curtos e que efetivamente faça com que o indivíduo pense que valeu a pena eu estar aqui. Porque o que ocorre, especialmente para aqueles que são religiosos e assistem cultos muito tempo na vida, é que alguns sermões não fazem efeito interior para ninguém. Eu não gosto de pessoas que de repente estão lá na frente, estão lendo praticamente tudo, estão muito presas àquilo, tem pessoas que gostam de despejar um vocabulário dificílimo para mostrar que estudou, que leu muito. Eu acho que isso não fala ao coração da plateia, do público. Eu acho que quanto mais espontâneo, quanto mais simples, quanto mais real, mais você chega próximo das pessoas. Quando a pessoa também prepara, às vezes, aquela sequência de slides, PowerPoints, assim, que você vê aquela coisa maçante, que não muda nunca, e você sabe que tem 200 milhões de PowerPoints, aí você começa a fazer a contagem, quantos já foram, quantos será que ainda tem, você sai do objetivo total, você está ali sentada, mas você não está ouvindo nem sentindo o que as pessoas estão falando. Às vezes o pastor foca muito em casais, casados, em pai e mãe. A minha realidade é solteira e filha, e não mãe e pai ou casado e esposa. Que o pastor nunca desrespeitasse outras religiões, nunca falasse de outras religiões de forma pejorativa. Eu acho que isso também conta muito. Que tomasse cuidado com o português, que soubesse usar, principalmente, que soubesse a concordância da segunda pessoa do singular. Eu acho que é isso. Eu tenho preferência por sermões dosados. Eu acho que eles precisam ter um pouco da parte intelectual e também precisam tocar emocionalmente. Mas se eu tivesse que escolher entre um sermão puramente emocional e um sermão puramente intelectual, eu ficaria com o último, puramente intelectual. Eu acredito que sermões práticos e intelectuais, eles levam as pessoas, a audiência, a alcançarem uma consequência prática para a vida delas, né? Os sermões mais teóricos, acredito que a teoria funcionaria muito melhor na hora que a pessoa se reserva para um estudo, a um momento mais particular. O que mais me atrai realmente são os sermões que levam mais para a prática e para o sentimento. Acho que sentimentos todo mundo gosta e às vezes precisa mexer um pouquinho com a gente para a gente conseguir trabalhar algumas coisas que a gente às vezes deixa de lado. Então acho que o sentimento também é bastante importante, eu gosto muito e acho que faz parte. Acho que o sermão prático ele tem mais efeito para o ouvinte, é mais fácil para o ouvinte. Eu prefiro os intelectuais e os racionais, práticos, sem muito choro, sem muito... direto ao ponto. Eu prefiro sermões mais práticos, mas ao mesmo tempo creio que eles devam fazer referências e apelar um pouco para a nossa razão.
Eu, pessoalmente, sou convencido através de argumentos lógicos e de convencimento. Olá, meu nome é Leni Quirilos, eu sou fonoaudióloga. Nós vamos falar a respeito da comunicação. A comunicação é uma ferramenta bastante importante nos dias de hoje, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional. Na verdade, a nossa comunicação nos revela para as pessoas e passa uma ideia muito forte de como nós somos e como nós estamos nos sentindo em cada momento, em cada situação. É importante a gente entender que ao nos comunicar, nós emitimos sinais para as pessoas. Esses sinais, eles podem ser positivos. E aí é muito interessante que a gente identifique, porque um sinal positivo, ele vai funcionar como a nossa marca pessoal, como o nosso estilo próprio. Mas a gente pode, eventualmente, também emitir sinais negativos. E aí é interessante que a gente os conheça para poder interferir e melhorar, já que esses sinais negativos vão produzir ruídos de comunicação, vão passar imagens inadequadas a nosso respeito. Esses sinais, na prática, eles são emitidos para as pessoas por meio de 3 condições. A primeira é a condição corporal. O movimento do meu corpo, a maneira como eu me coloco, os gestos que eu utilizo vão produzir um determinado impacto. Eu emito sinais também a partir da maneira como eu falo. Então, as inflexões que eu coloco na minha fala, as pausas, as ênfases que eu utilizo no meu discurso vão também produzir um impacto. E, finalmente, os aspectos vocais que estão relacionados à maneira como eu utilizo a minha voz. Esses 3 grupos de características vão produzir impactos. E é sobre cada um deles que a gente vai falar agora. TV F7, a sua TV na internet. O jovem hoje, ele se identifica através do visual. O visual do lugar, o visual da palavra, o visual da linguagem que está sendo utilizada, das roupas que as pessoas estão usando. Isso tudo cria a identificação do público com quem está ali na frente levando a palavra. Então, acredito que nossa geração é uma geração visual. Recursos são diversos que nós temos hoje disponíveis para isso, e eles devem ser explorados para levar o evangelho cada vez a mais pessoas aí por esse mundo afora. O fundamental é a linguagem. Não adianta nós pensarmos em falar para jovens utilizando metodologia de adultos, de idosos ou de crianças. A maneira como nós nos colocamos corporalmente passa impressões muito fortes a nosso respeito. Uma pesquisa americana nos mostra que 55% do impacto na comunicação vem da imagem do nosso corpo. O que é importante a gente destacar? São 3 características principais que a gente deve ter em mente. Primeiro é a postura corporal. O que é mais interessante? Que a gente adote uma postura ereta, confortável e que a gente se coloque de frente para a pessoa com quem nós vamos nos comunicar. Quando eu utilizo esse tipo de postura, eu passo para as pessoas a impressão de que eu estou absolutamente segura do que eu estou falando e, principalmente, que eu me sinto motivada a me comunicar. Se eu tenho, por exemplo, insegurança em relação ao que eu vou falar, é comum que eu me coloque numa postura mais humilde ou numa postura mais caidinha. Se eu estou dessa forma falando com vocês, seguramente vocês vão ficar com a impressão de que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. Então, é uma postura que não vai passar a firmeza que é necessária, principalmente numa reunião de negócios, no meio profissional. Isso vai desmentir qualquer fala mais otimista do tipo, estamos no controle pleno da situação. É claro que o que vai chamar mais atenção é essa postura derrotada e não a fala propriamente ou esse conteúdo otimista dizendo que as pessoas estão no controle da situação. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado para evitar as posturas exageradas. Então, se eu me colocar de uma maneira ereta, porém rígida, eu posso passar uma ideia de snobismo, de antipatia, que pode, consequentemente, me afastar das pessoas. Em relação aos gestos, o que é importante a gente destacar? O gesto, ele é natural na comunicação, ele faz parte da nossa comunicação.
a gente usa basicamente 2 tipos de gestos de maneira natural. O primeiro é o gesto que acompanha a ênfase. Então, no meio da minha fala, da minha frase, eu vou enfatizar um determinado trecho e esse trecho enfatizado é marcado, por exemplo, por movimentos das minhas mãos. Quando o meu corpo interage e faz esse gesto durante a ênfase, ele é visto como uma condição natural. O outro tipo de gesto natural é o gesto que a gente chama de simbólico. Então, por exemplo, eu me refiro e falo assim, é importante que todos vocês fiquem atentos a essas colocações. Quando eu faço dessa forma, esse gesto também tem uma característica natural. Se eu estou numa situação onde nenhuma dessas 2 condições ocorre, é interessante que eu mantenha as minhas mãos naquilo que a gente chama de posição neutra. A posição neutra pode acontecer com uma mão sobre a outra, com as mãos apoiadas em algum local, com os dedos cruzados. Todas essas são posições neutras que vão intermediar esses gestos. É interessante que a posição neutra varie no decorrer do tempo e que eu não faça sempre o gesto voltando a todo momento para a mesma posição neutra. Quando isso acontece, eu passo uma ideia de artificialismo. É como se as minhas mãos ganhassem vida própria e se movimentassem independente do que eu estou falando. Isso só vai passar para você a impressão de que eu estou tensa, de que eu estou nervosa, que eu não estou à vontade na situação de comunicação. O terceiro ponto diz respeito à expressão facial. O nosso rosto é visto pelo nosso interlocutor a partir de 2 planos. Existe um plano superior que acontece da ponta do nariz para cima, onde os olhos têm a maior carga expressiva. E existe um segundo plano, que é o plano inferior, da ponta do nariz para baixo, onde a boca é responsável pela maior expressão. É interessante que a gente passe para as pessoas a impressão de harmonia desse conjunto. Então eu falo movimentando a minha boca, fazendo movimentos com os olhos, com a testa e etc., que devem se harmonizar e serem coerentes entre si. Quais são erros muito comuns? Por exemplo, eu posso estar muito insegura em relação à situação e articular com a boca quase fechada. A hora que eu faço isso, a minha parte de baixo do rosto acaba perdendo expressão e isso chama muita atenção. Se por acaso eu fizer isso em termos de articulação e tiver também tensa ou preocupada com a situação, é comum que eu franza a minha testa, que eu aperte os olhos e aí a hora que eu faço isso, eu passo a impressão muito forte de que realmente aquela situação está me incomodando. Eu posso, por outro lado, estar assustada com a situação. E aí eu vou arregalar os olhos e os meus olhos vão chamar a atenção do meu interlocutor. Então é fundamental que a gente tenha essa preocupação, que a gente capriche na movimentação da boca ao falar, até para desviar um pouco do foco de atenção de uma eventual preocupação para essa parte do rosto. E é fundamental que a gente também faça movimentos, massageie levemente essas estruturas para que a gente produza uma expressão com mais harmonia. Outro recurso importante é o recurso da ênfase. Quando eu enfatizo alguma palavra, eu dou valor a essa palavra e eu me coloco pessoalmente mostrando para o meu interlocutor que eu estou considerando aquele trecho importante. Isso é fundamental. É a sensação que a gente comenta da mensagem subliminar. Então, o sujeito com quem eu estou falando vai perceber a minha utilização de ênfase como um cuidado que eu estou tendo em me colocar de maneira mais aberta, dando claramente qual é a minha opinião a respeito do assunto, a respeito daquela situação. Fora isso, a ênfase está muito associada à ideia de entusiasmo na comunicação. Então, por exemplo, às vezes a gente encontra executivos que falam corretamente, que se colocam de maneira impecável, a gente ouve a pessoa falar e julga assim, nossa, que sujeito equilibrado, controlado, como ele consegue passar bem a ideia dele. Mas se ele não marcar trechos do seu discurso com a ênfase, ele vai passar a ideia de pouco entusiasmo. Então, por exemplo, se eu digo alguma coisa do tipo, o presidente sancionou hoje a lei que altera a aposentadoria. Eu destaco hoje e nessa linha eu estou chamando a atenção para o momento em que a informação está acontecendo. Muda de figura se eu desloco essa ênfase para um outro trecho.
Se eu falo, por exemplo, o presidente da República sancionou hoje a lei que altera a aposentadoria. Agora eu estou chamando a atenção para a mudança. Então, a ênfase é um recurso que é utilizado e que produz um impacto interessante. Chama a atenção e passa para as pessoas a impressão de entusiasmo, de motivação em quem está falando. Isso, quando a gente está falando representando a empresa, é fundamental. Um outro recurso da fala que é interessante diz respeito à duração das vogais. As vogais, elas produzem um impacto muito importante. Se eu utilizo uma duração curta de vogais, eu passo a ideia de bastante objetividade. Então, por exemplo, se eu falo, as pessoas voltaram para casa, eu estou passando para você a impressão de estar dando uma informação bastante objetiva. Ao contrário, se eu opto por aumentar a duração da vogal, eu passo a ideia de mais subjetividade. Por exemplo, as pessoas voltaram para casa. É claro que se eu preciso dar uma ordem ou se eu preciso passar uma informação de maneira precisa, por exemplo, numa reunião na empresa, eu não posso ter a opção 2, que é a do aumento de duração das vogais. Eu devo passar a ideia de mais objetividade, então eu preciso falar utilizando as vogais mais curtas. É essa a mensagem que eu vou estar transmitindo. Outra condição importante é o uso da intensidade da minha voz, do volume que eu vou utilizar. Então, se eu vou me apresentar numa reunião, é fundamental que eu tenha uma intensidade média que atinja as pessoas e que eu possa utilizar com conforto, como eu estou fazendo agora. Se eu falar muito baixo numa reunião, eu passo para as pessoas a impressão de que eu não estou lá muito segura do que eu estou dizendo e que aquilo que eu tenho para dizer não vai ser nada de muito interessante. Então as pessoas tendem a me ouvir com menos boa vontade. Por outro lado, se eu falar alto demais com você, eu vou passar a impressão que eu estou invadindo o seu espaço e a tendência é que você também me rejeite. Então a busca de equilíbrio nessa condição é fundamental. Um último aspecto é o aspecto da articulação. A articulação é a movimentação que nós fazemos na boca para a produção dos sons. O que é interessante? Que eu utilize um ajuste equilibrado de articulação preciso, onde os movimentos acontecem com a amplitude necessária e com a precisão desejada. Quando eu falo dessa maneira, eu demonstro para você que eu estou absolutamente segura do que eu estou dizendo. Muda completamente de figura se eu faço um ajuste de articulação, literalmente meia boca, onde eu quase não movimento. Quando eu falo dessa forma, eu passo para você a impressão que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. E essa é uma característica que a gente chama de articulação imprecisa, e ela está sempre presente quando eu tenho dúvida em relação ao que eu vou falar. Se a professora pergunta para o Joãozinho na sala de aula quem descobriu o Brasil e o Joãozinho tem certeza da resposta, seguramente ele vai falar Pedro Álvares Cabral. Se o Joãozinho não tem certeza, ele vai dar um chute, seguramente ele vai falar Pedro Álvares Cabral, quase sem movimentar a boca e terminando de maneira ascendente, demonstrando a dúvida que ele tem naquele momento. É claro que na primeira situação, o Joãozinho vai passar muito mais firmeza para a professora e é isso que a gente deve buscar. Outro erro comum em termos da articulação é o ajuste que a gente classifica como articulação travada. Nessa condição, nós fechamos com tensão a mandíbula por causa de tensão dessa musculatura e quando isso acontece, o impacto que se produz é de agressividade contida. É como se a pessoa estivesse prestes a querer me esganar. Então ela fala dessa maneira, ela passa essa impressão. Ela vai produzir como reação atitude de defesa ou de ataque do seu interlocutor. E uma outra forma é o ajuste exagerado de articulação, quando a pessoa faz o que a gente chama de sobrearticulação e exagera nessa movimentação. Quando a pessoa fala dessa maneira, ela passa a impressão de snobismo. Essas são as características principais e é interessante que você se observe nesse sentido para, consequentemente, produzir o melhor impacto. A voz, ela se reveste de uma importância muito grande na preocupação da gente ou no cuidado que nós devemos ter, porque a voz, ela é absolutamente subjetiva. A voz é uma das projeções mais fortes da nossa personalidade e dessa maneira a gente incorpora características vocais na nossa comunicação
praticamente sem nos dar conta de como isso está acontecendo, de maneira absolutamente intuitiva, subjetiva, só que as impressões também chegam para as pessoas dessa forma. Então é mais comum que as pessoas acreditem na maneira como nós estamos falando e utilizando a nossa voz. Alguns cuidados são importantes. Vamos começar falando sobre a qualidade vocal. O tipo de qualidade vocal, ele pode ser neutro, que é como eu estou falando agora com vocês, e essa qualidade neutra, ela vai passar para a pessoa a impressão de conforto ao falar, de tranquilidade, de controle da situação. Eu posso, por exemplo, desenvolver uma voz com característica rouca, e aí eu passo para você a impressão de que eu estou fazendo força para falar, eu dou a ideia do desconforto. Quando eu utilizo a voz dessa maneira, eu gero incômodo. E a pessoa que está me ouvindo tende a ficar com menos boa vontade para me ouvir e faz uma ideia a meu respeito de alguém cansada, que já está no limite das forças, que não está aguentando mais dar conta da situação. Nessa linha, é fundamental que a gente utilize a nossa voz de maneira eficiente e sem a presença de esforço. Se você tem alguma dificuldade nesse sentido, procure ajuda, porque realmente é uma característica que produz um impacto muito forte. Outra característica vocal importante é o tom de voz que a gente utiliza. A gente pode ter uma voz um pouco mais grave, ou melhor, uma voz um pouco mais grave, ou uma voz um pouco mais aguda. Quando a gente tem esses extremos, essas variações, o que acaba acontecendo? Uma voz de conteúdo grave passa a ideia de mais firmeza e de mais seriedade na comunicação. Eu passo ideia dessa maneira para você, de que eu sou uma pessoa mais madura, mais profissional e que eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Quando eu entro num ajuste mais agudo de emissão, eu passo para você a impressão de uma coisa mais solta, mais alegrinha, mais imatura, mais insegura. E isso seguramente vai gerar uma impressão negativa. É claro que nós temos um tom que é mais natural para a gente, mas é fundamental que a gente identifique o que esse tom está passando para as pessoas, porque é possível adequar esse padrão para uma situação ou para outra. TV F7, a sua TV na internet. Senhoras e senhores, de início, gostaria de pedir desculpas. Desculpas por ter chegado atrasado. Vocês sabem, hoje em dia esse trânsito é um inferno. Ai, meu Deus! E vou precisar me desculpar novamente, pois não pude preparar a palestra de hoje. A palestra... Eminentíssimo, grandíssimo, sapiente, dileto, indispensável, inteligente e portentoso amigo. Das alturas desta hora magnífica, cabe-me a gloriosa honra de resgatar das páginas de sua brilhante vida pregressa momentos de... Os vícios de linguagem, né, são expressões repetidas, né? Durante uma fala, né? Uma entrevista, né? Um depoimento, tá? Os vícios de linguagem, né? Os vícios de linguagem são expressões repetidas durante uma fala, uma entrevista, um depoimento. Os vícios de linguagem tiram a atenção da plateia, diminuem a credibilidade do orador, podem esvaziar o auditório. Eu acho, senhores, que a oratória é muito importante. Eu acho que o povo brasileiro fala muito, porque é inseguro. Eu acho que no meu caso, não digo eu acho, porque quem acha, afinal, não acha nada. Enquanto meu secretário procura o pendrive, para a gente se descontrair um pouco, vou contar a última do papagaio loiro. A piada é muito engraçada. Bom, vamos lá. O papagaio loiro. Senhores, eu sei que eu já passei mais de meia hora, que vocês estão cansados, só que eu precisaria mais de 2 minutinhos só para eu terminar a minha conclusão.
Deixa eu só procurar aqui o que eu preciso falar para vocês. A oratória de Demóstenes, da Grécia, e Cícero, de Roma, foi marcante, exemplar. Perpetuou-se no tempo, porém, Rui Barbosa, no seu ensaio Política e Politicália, faz uma crítica poderosa aos políticos brasileiros. O ensaio de Rui é muito atual, embora tenha sido escrito... Vejam a definição de oratória moderna. Segundo o professor Silvio Luzardo, trata-se de uma habilidade de comunicação para que... Vejam a definição de oratória moderna. Segundo o professor Silvio Luzardo, trata-se de uma habilidade de comunicação para que a pessoa possa falar em qualquer ambiente e situação de exposição diante de qualquer público. Quem não cultiva as palavras não pode servir das ideias, disse Olavo Bilac. Querem um exemplo maravilhoso? O empresário José Mendim é prova disso. Amava demais as palavras e tinha um acervo de 14 mil livros. Quem não cultiva as palavras não pode se servir das ideias, disse Olavo Bilac. Querem um exemplo maravilhoso? O empresário José Mendim, que adorava as palavras e tinha um acervo de 14 mil livros. Amigos internautas, gostaram do clipe? É isso aí, viu, gente? Amigos internautas, a turma de oratória Jô Soares acabou de apresentar os 10 pecados mortais da fala em público. Obrigada pela visita ao canal do professor Luzardo. TV F7, a sua TV na internet. Alô, alô, Carlinho Eloy e ouvintes da 104. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, um programa líder em audiência, um programa que vem levantando os ouvintes de Quixeramobim. Uma pessoa que está fazendo o maior sucesso em Quixeramobim. Uma pessoa sugestivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada, são pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico, com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência medieval. Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. São pessoas estrambólicas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa helpis, pessoa batráquio, uma pessoa que tenta alegrar a população do nosso Quixeramobim. Quero parabenizar toda a família Balbino, principalmente meu amigo Miguel Balbino, por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível, uma pessoa que merece o respeito tecnológico, uma pessoa que vem também vem dar sua contribuição aqui no Quixeramobim. E hoje quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele. Muito obrigado. TV F7, a sua TV na internet. Saudos, irmão, com a bendita paz do Senhor. E a fartura de alegria está na casa do Senhor. Ali a Bíblia fala que tiver 3 em meu nome, eu estou lá, para exaltar e para louvar.
e agradecer a Deus. A Bíblia diz que Isaac apresenta o morto com Cristo. Moisés apresenta. Ali a Bíblia fala que Moisés é cheio do poder do Espírito de Deus. A Bíblia fala que Moisés bateu com a vara no mar. E o mar se abriu. Porque Deus falou para ele naquele dia. A Bíblia fala também, irmão. Aleluia. Irmão, ali Deus falou ali para Moisés. Moisés, Moshe, Erescodó. Tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisa é santa, Moisés. Ali Deus usou Moisés naquela hora. Disse, Moisés, te humilha na presença de Deus. Ali a Bíblia diz também, falou em Samuel. E Samuel respondeu e disse, fala, Senhor, porque teu servo ouça a voz do Espírito de Deus. A Bíblia diz também, ali fala, Elias morto com Cristo. A Bíblia fala, morto com Cristo, Elias. A Bíblia diz também, fala, que Deus ali amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que querem ter a vida eterna. Mas igreja do Senhor, aleluia. Deus ali também disse ali, Zaqueu, hoje campais em tua casa. Desce hoje daí, Zaqueu. Hoje campais em tua casa. Hoje existe salvação na tua casa. Ali a Bíblia falou ali Deus falou para Zaqueu. Ali também Pedro chamou. Deus ali, filho do trovão. O nome Pedro e Tiago, filho do trovão. Filho da bênção de Deus. Ali também Daniel apresenta Deus de justiça. Porque Daniel orava 3 vezes no dia. Porque esperava a bênção de Deus. Ali Deus também falou para Davi. Servo meu, seja banhado comigo. Nova criatura em tudo se fez novo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira pecado. João capítulo 1, versículo 29. Ali também o Deus falou para Davi. Davi cheio do poder de Deus. Ali usado na mão de Deus, o Filho se revelou ao Pai. Morreu no galho de árvore, porque desobedeceu a ordem de Deus. Sansão desobedeceu a ordem de Deus. Mas Deus é amor, mas é justiça. Igreja, Deus amor. Deus te ama, Deus te quer. Deus é assim. A Bíblia diz que Deus usou até a jumenta de Baraal. Ele pode te usar também. Depende de você dar um lugar para Deus. Mas Deus é assim. Ele é amor, mas é justiça. A palavra de Deus é amarga, mas é doce. Para aqueles que aceitar Ele, há um Salvador. Jesus é assim. Ali a Bíblia também conta de um homem cheio do poder. A Bíblia diz que ele mandou ali João cheiro do amor de Deus. Ali a Bíblia diz que João cheiro do Espírito Santo. Subia ao templo mais Pedro, subia mais Tiago e disse, eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E ele levantou o cego Bartimeu. A Bíblia fala nessa coisa. Deus amou o mundo. Ali também Deus conta de um jovem obediente que orava a Ele. A Bíblia diz que Daniel orava a Ele. Recebia, o rei queria para ele adorar, mas ele disse, eu adoro um Deus vivo, um Deus que tem poder, um Deus que faz milagre, um Deus que levanta aleijado, Deus faz os cegos enxergar. Meu irmão, Deus é amor. Jovem que está, os jovens têm tempo para exaltar. A Bíblia diz que lembra-te do teu Criador, dos dias de hoje, jovem. O Salmo 40 que diz assim, esperai com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu meu clamor, e viu meu...
Esperei com paciência no Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é meu e nada me faltará. Essas palavras que Deus me deu. Amém. TV F7, a sua TV na internet. Projeto Ômega. Cultura, arte e unção para edificar você. Palavras que edificam, mensagens do céu para a sua vida. Da palavra dessa manhã. Usa teu filho, segundo a necessidade da tua igreja, dos nossos corações. Fala a cada um de nós. Eu te peço, orando no nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero me congratular com o projeto Ômega, pastora Paulo, pastora Branca, por mais esta vitória, de completar 12 anos de ministério de igreja aqui em Patinga. Abraço carinhosamente os pastores aqui presentes, que deixaram hoje as atividades das suas igrejas para estarem conosco. É um prazer grande estar aqui. E quando eu digo recebê-los, é porque eu me sinto bem do projeto Ômega. Estou bem em casa, graças a Deus. 12 anos que esse povo miniatura aqui, né? Eu estava vendo as criancinhas vindo aqui à frente e eu disse para o pastor Coronel, eu vi essas crianças na barriga da mãe. Para o Lucas e outros, né? Já estão aí com 10, 12 anos que nós estamos aqui, esse povo miniatura aqui. É interessante que eu estava observando, o pastor Apolônio tem 4 anos que ele está tentando trazer o pastor Coronel aqui. É parecido comigo, meu 4 vezes por ano eu estou aqui. Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Capítulo 8. Vamos ler do verso 5 até o 12, depois vamos para o 22 até o 24. Aí vamos pular para Números e aí eu encerro a leitura, fecho a Bíblia e texto para ficar mais perto de vocês. Levítico, capítulo 8, versículos de 5 a 12. Não vamos perder a essência da escola dominical. Hoje é domingo, este horário é o horário que nós dedicamos à escola dominical. Portanto, não vamos fugir disto. Não vamos perder a essência do aprendizado e do ensinamento da palavra de Deus. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, e eu tenho a versão nova, a versão internacional. Por isso, às vezes, fica um pouco diferente da sua, mas o teor é o mesmo. Então, vou ler bem devagarinho, mas com isso aqui tem gostosinho. Então Moisés disse à comunidade: foi isso que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água, pôs a túnica em Arão, colocou-lhe cinto e manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal com um cinturão, colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lana de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Derramou o restante do sangue nos lados e além das maduras. Não é muito, mas para quem está desempregado, presente, amêndoas maduras. Como introdução, o primeiro nome a entrar no cajado de Arão foi o nome de Arão, o primeiro sumo sacerdote da antiga aliança.
letra tio. Alguém que era o pai do menino. O menino já tinha tomado cor, voltou a respirar. Sabe quem era o pai do menino? Maurício, o dono do bolo. TV F7, a sua TV na internet. Eu gostei muito, assim, hoje especialmente, porque ele falou duas coisas que, assim, o foco para mim, a gente precisa de mais Bíblia, de mais oração, né, que a gente tem muitas bênçãos para receber, a gente precisa pedir, né, a gente precisa exercitar mais a oração e precisamos ter mais comunhão. Isso a gente está cansado de saber. Só que ele falou de uma forma totalmente inovadora. Hoje o sermão ele escolheu um assunto que é você andar mais com Cristo, né? E eu achei que ele foi muito feliz ao abordar esse assunto no mundo hoje dentro de uma igreja. Eu não conheci o pastor que fez o sermão de hoje, mas eu o considerei muito autêntico. Eu acho que ele cativou os ouvintes logo de cara. Ele trouxe questões que poderiam ser duras de serem ditas, alguns pastores poderiam ter medo de dizer, mas ele disse, o que eu acho importante também, mas sem ofender ninguém. TV F7, a sua TV na internet. Eu gosto dos sermões que falam sobre a maravilhosa graça de Jesus na nossa vida e que apresentam a graça como único, exclusivo meio de salvação. Não me agrada os sermões que falem apenas daquilo que temos que fazer, que devemos fazer, como se qualquer esforço nosso nos levasse à salvação. Isto é mentira. Os sermões que me fazem bem são aqueles que apresentam a Jesus como nosso Salvador. Tem que ser uma coisa real, tem que compartilhar algumas experiências, talvez, da pessoa que está falando com o público. Acho que a pessoa que está responsável pela mensagem, ela tem que compartilhar algumas das suas vivências. Isso eu acho que enriquece, mostra a praticidade da coisa, mostra que é possível, comprova algumas coisas, faz a gente perceber coisas que a gente não estaria percebendo se não tivesse um exemplo mais prático. E um pouquinho de emoção é bom também, falar um pouco da vida pessoal, do sentimento. Então, quando a mensagem tem esse mix, para mim eu presto atenção do começo ao fim, aquilo cala fundo no meu coração. Ele tem que ter impacto, o sermão tem que ter impacto e também ser apresentado com método. A gente vê muito isso em palestras motivacionais, grandes palestrantes, também alguns pregadores que também têm usado esse tipo de forma essa forma de apresentação da mensagem para a plateia. Eu acredito, como advogado, também vejo isso muito na minha profissão. A forma de você apresentar o que você tem convencimento muda toda a forma de receber, de recebimento dessa mensagem pela plateia. As ilustrações com as quais eu mais me identifico são aquelas realmente que poderiam ter acontecido com você, que tenham acontecido com o seu pastor, que tenham acontecido com alguém do seu meio e que realmente pudessem ter acontecido com você. A ilustração eficaz deve ser, no meu modo de entender, aquela que ele traga experiências do cotidiano com um pouco de humor, é verdade, mas sem ser algo exagerado ou artificial. Eu acho que tem que ser sempre uma ilustração dinâmica. Ela tem que ser usada como um recurso e não como a estrela da festa.
né? Eu acho que ela é um coadjuvante daquela apresentação. Então, assim, um PowerPoint, muitas vezes ele é usado. Hoje, por exemplo, foi usado um PowerPoint muito legal, porque ele era super dinâmico, ele tinha umas imagens, umas animações, você não percebia, ele ia se modificando rapidamente, era uma coisa leve, não era poluído. Agora, aquele monte de apresentação poluída, quando se dá muito papel também para você seguir, aquela coisa pesada que parece que você está na escola, eu acho chato. E, na verdade, quando ele usa de coisas que acontecem com ele, que são as mesmas coisas que acontecem com você, briga com a mulher na hora de ir para a igreja, fica irritado de compra de supermercado, essas coisas. Eu tenho ouvido muitas ilustrações, às vezes, absolutamente inadequadas aos locais e ao tempo. Vou dar um exemplo. Em sermões é muito fácil buscar exemplos, ilustrações em livros, às vezes de séculos atrás. Então nós temos lá um mar tempestuoso, um timão pesado, uma vela que se rasga. Hoje não existe mais isso. Nós andamos de avião. Há países em que não há neve, portanto não se pode falar em episódios de neve, ou que não se jogam determinados esportes. Tem algumas mensagens que já não, de repente pelo assunto e tudo mais, não envolveram talvez tanto, ou seja uma decisão mais específica, e às vezes o pregador ele fica forçando que você tome uma decisão, e você toma para fazer parte da massa, né? Então eu acho que também não é genuíno, porque ela tem que ser de coração. O apelo tem que ter desafio. Às vezes nós precisamos de um chacoalhão, se incomodar na cadeira, querer levantar e fazer alguma coisa. O apelo tem que trazer desafio. Jesus desafiava as pessoas. Ele dizia, larga tudo que você tem e me segue. Que não seja melodramático, talvez eu não sei expressar. Quando parte para uma coisa muito de choro, de... Tem hora que eu falo assim, não vou nem levantar, porque se eu levantar vou começar a chorar e eu não vou me expor aqui também, não quero, né? Porque eu choro muito fácil. Então essa parte eu não gosto, não. Gosto dos apelos que me façam refletir e não levantar-me do meu banco. Eu gosto de poder refletir e que esse apelo faça com que, a partir da reflexão, eu possa partir para alguma mudança com a ajuda de Deus. Sem o que o apelo é meramente sentimental e, desculpem, mas inútil. Acabamos de apresentar o programa Aprender Nunca é Demais. Tenho certeza que você gostou e este programa será de grande valia para a sua vida profissional. Meu caro pastor, colega pregador, nós precisamos disso aqui. Recomende esse programa para outras pessoas. Os vídeos estão aí disponíveis na f7.com. Muito obrigado, você que me acompanha aqui pela internet. Eu vou ficando por aqui.